Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir A Morte Te Dá Parabéns. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? O filme é dirigido pelo Christopher Landon, mesmo diretor de Como Sobreviver a um Ataque Zumbi e Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal, e conta a história de uma universitária que vive numa fraternidade normal dos Estados Unidos e ela começa a reviver o mesmo dia em que ela é morta por um serial killer. Então, todo dia ela é morta por um serial killer e acorda de novo no mesmo dia e vai revivendo sempre. É mais ou menos se o Feitiço do Tempo se encontrasse com Pânico. Essa mistura desses dois filmes dá uma Morte Dá Parabéns. E funciona muito bem. Primeiro porque ele é um filme surpreendentemente divertido e que, assim como o Pânico do Wes Craven, consegue dosar o terror e as cenas de ataque com serial killer com comédia. E consegue fazer isso com uma linguagem bastante jovem e bastante atual, que é mais ou menos o que o Wes Craven também fez lá com Pânico, só que na década de 90, né, com as devidas proporções. Então ele é um filme que pega um assunto batido, que é tu reviver o mesmo dia, pra tu poder aproveitar mais e tu se dar conta de pequenas coisas, todo aquele blá 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 do Feitiço do Tempo e de diversos outros filmes que já pegaram esse mesmo plot de reviver o mesmo dia e mistura com um filme de terror. Ou seja, além disso, no fim essa pessoa, ela é morta e volta. Isso funciona muito bem porque a gente tá numa época de um monte de remake, de um monte de reboot, em que se conta a mesma história. E aqui se tem um remake, de certa forma, do Feitiço do Tempo, com um aspecto um pouquinho mais sombrio. E eu gostei muito dessa sacada. E o filme também tem que lidar com uma questão que eu acho muito difícil e que eu acho que é uma linha muito tênue entre a comédia e o totalmente galhofa e o terror. São coisas bastante distintas, praticamente opostas. Então, quando o filme consegue fazer isso e consegue lidar tanto com cenas de terror, com cenas de comédia e tudo isso sem ficar aquela coisa meio louca, faz com que o filme mostre muito bem onde ele quer chegar. E isso é uma coisa que A Morte Te Dá Parabéns faz o tempo inteiro. Ele não é um filme que vai se levar a sério, ele é bem diferente, por exemplo, da linha James Wan de direção, que é um filme totalmente escuro, com uma fotografia bastante pesada, carregada, bastante contraste na fotografia. Não, aqui ele é um filme que, sim, quando tem cena de ação, ele é escuro, ele tem jumpscare, então tu vai pular na cadeira em alguns momentos, mas no resto do filme é uma fotografia bastante colorida, porque a gente tá numa universidade, com pessoas jovens, com pessoas, vamos dizer, felizes, mas nem tanto. E daí, quando tem o terror, ele é terror. As atuações do filme estão ok, tem um arco dramático da personagem principal, então a atriz principal, ela consegue segurar bem as pontas, junto com o interesse amoroso dela, então, de atuação, o filme ele tá ok, não é nada esplendoroso, não é atuações dignas de Oscar, mas, quando tem um drama ali, da questão da mãe da personagem, ou quando tem alguma coisa mais pesada, os atores são atores que conseguem segurar o tranco e não faz com que o filme fique com aquela cara de filme B, que as atuações são péssimas e que é aquela coisa forçada. E a direção do Christopher Landon funciona porque a gente tem um diretor que já trabalhou numa comédia, que é o Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que é um filme que eu acho hilário, que eu acho muito engraçado, e também já trabalhou com terror no Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal, que eu acho ok. Então, ele foi a escolha certa para lidar com esse roteiro e com o que o filme se propunha, porque ele consegue lidar bem com a parte engraçada e com a parte de terror. Faz com que fique um filme interessante, que ele não fique um Frankenstein misturando dois gêneros que não conversam. E isso eu falo toda hora, que tem um monte de filme que parece que tem dois filmes brigando entre si para ver qual que se sobrepõe. Aqui não, um complementa o outro. Isso faz com que A Morte Te Dê Parabéns seja um filme extremamente divertido, que dê para se assustar, que dê pra tirar uma lição de moral, se tu quiser, né? Porque, né, essa coisa de repetir, assim como no Feitiço do Tempo, ela serve também pra te dar alguma lição. Mas o foco do filme não é esse, e é por isso que eu gosto ainda mais dele. Era isso, e tentem assistir o filme sabendo o mínimo possível dele. Assistam e estejam bastante abertos pra se divertir. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota pra Morte Te Dá Parabéns é um B-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com/cineeterno. Tem também o nosso Instagram, @cineeterno, e o nosso site cineeterno.com.br. A gente se vê numa próxima.